Pronto, gente. A ideia hoje é responder a primeira questão da avaliação da revisão, na verdade, de estatística. Quem está vendo esse vídeo deve saber, né? E dar umas dicas, tentar reescrever algumas fórmulas que o professor passou, também para facilitar a nossa vida, né, gente? Porque, querendo ou não, muitas fórmulas que ele escreve são bem complicadas de lembrar. Aí a ideia é fazer uma substituição de alguns elementos que tem lá naquelas fórmulas para poder facilitar a vida da gente, né? Mas por fim, essa é a primeira questão. Ela estava presente na revisão de estatística, que hoje é 29, a gente pegou ontem, dia 28. E nessa questão, a gente tem que calcular coisas como moda, média, variância, desvio padrão. O histograma eu não vou fazer nesse vídeo, nem o polígono de frequência, ok? Mas tudo que for antes disso, tudo que for, eu vou fazer. Com relação ao histograma e o polígono de frequência, depois, qualquer coisa, eu divulgo a imagem deles. Mas não é difícil, não é difícil não. Vamos lá. Primeira coisa, vamos se dedicar logo a encontrar alguns pontos mais fáceis e importantes de se encontrar da tabela. E são eles. A minha. Isso aqui é o meu intervalo, né? Isso aqui é a minha frequência. Esse aqui é o meu ponto médio do intervalo, ou seja, é o local que fica no meio do meu intervalo. O ponto médio do intervalo é o local que fica no meio do intervalo. Já já a gente fala um pouco mais sobre como calcular isso aqui mais rapidamente. Aqui são apenas produtórios, né? São produtos. E a primeira coluna pela segunda coluna. E o DI? DI é coisa que a gente vai falar depois, mas é bem simples. DI é o quanto o meu PMI, ou seja, o meu ponto médio do intervalo, está distante da minha média, ok? É a distância do ponto médio do intervalo para a minha média. E isto aqui também é um produto, tá? Essa parte aqui também é um produto. Deixa eu tirar a marca aqui. Deixa eu voltar para não apagar aqui, para não ter que ficar tudo sujo. Ok, beleza. Eu vou usar a caneta preta mesmo, não tem problema. Primeira coisa, você tem aqui suas frequências. Coloca aqui embaixo logo a soma dessas frequências. Eu usei 4 aqui, tá, gente? Eu usei o 4 aqui, porque esse valor aqui é o mesmo valor que o professor usou nas questões dele. Coincidentemente, também era meu último número de matrícula, então eu usei o 4. Basta somar aqui, você vai ver, por exemplo, nesse exemplo, que vai dar 12. Você soma aí, você vai ver quanto dá o seu. Meu Deus, e agora? O que fazer para encontrar esse PMI? Não é difícil. Tem duas formas. Ou você pega logo essa distância aqui. Quanto é 268 menos 210? Aí você vai ver que dá 58. Em qualquer intervalo aqui, qualquer desses intervalos, em xi, a distância é sempre 58. Esse 58 é um termo importante para a gente, tá? Ele vai ser o nosso AK, ok? O nosso AK. Esse AK vai servir para depois, para a fórmula da moda. Então, vamos deixar ele anotado, né? Vou anotar aqui embaixo. AK.
K é igual a 58. É só pegar qualquer dessas distâncias. Só que eu não quero intervalo, eu não quero ponto médio entre 210 e 268. O que fica no meio desses dois vai ser. Você pode pegar a metade desse. Se eu dividir 58 para 2, eu encontro 30, não, 29. Se eu pegar 210 mais 29, dá 239. Mas aí pode acabar dando mais. Ah, não, vai ficar mais cansativo fazer assim. Se você acha que fica mais cansativo fazer assim, eu vou ensinar uma forma um pouco mais simples, que com a calculadora você rapidamente faz. Você pega 210 mais 268 e divide por 2. Aí você encontra o seu PMI, que no caso do primeiro é 239. Ah, quero descobrir o segundo PMI. Faz 268 mais 326 e divide por 2. Isso vai dar 297. Seguindo essa regra, a gente vai poder encontrar todos os nossos PMIs, tá? Pode fazer, soma o limite inferior com o limite superior e divide por 2. Ah, sim, o nome desses termos aqui, gente, deixa eu dar um zoom para eu poder falar melhor. Opa, aqui não foge. O nome desses termos aqui, ó, nesse meu intervalo, o nome desse termo aqui, esse é o meu limite inferior. E esse carinha aqui, em cada intervalo, é claro, é o meu limite superior, tá bem? Se você. Isso daí vai ser importante também para a fórmula da nossa moda, tá? Mas eu não vou falar agora para não atropelar as etapas aqui do nosso problema, tá bom? Eu sei que o meu AK é com 58 e eu consegui agora determinar os intervalos médios, os pontos médios de cada intervalo. 300 e... Eita, perdão. 200, deixa eu pegar minha colinha aqui. 239, 297, 355, 413, 471. E, gente, olha, não tem bicho de sete cabeças, não. Se você pegar, que nem eu fiz, somar o limite inferior com o limite superior e dividir por 2, você encontra toda a fila de PMI, tá bom? Não precisa somar PMI, porque a gente não usa a soma de PMI, tá? Então, não precisa somar. Quem a gente vai somar é XI vezes FI. Só que XI é um intervalo. Então, eu não multiplico pelo intervalo, né, gente? Eu tenho que multiplicar pelo ponto médio do intervalo. Ou seja, quando você chega aqui, você pode, em vez de falar xi vezes fi, você pode pôr ponto médio do intervalo vezes fi. Porque é isso que a gente está fazendo, é o ponto médio do intervalo vezes fi. Ou seja, é só pegar esta coluna do ponto médio, pega esta coluna aqui e multiplica por esta coluna aqui, beleza? É meu PMI vezes o meu FI. Mais uma vez eu vou olhar a cola aqui. Eu fico com, epa, 9, 5,
956, 2, 9, 7, 3, opa, 3, 5, 5, 4, 1, 3 e 4. Eita, não, perdão, eu fiz errado, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Perdão, vou ver se eu consigo cortar na hora que eu for editar o vídeo. Aqui. 8. Se eu não lembrar de cortar, gente, desculpa aí, tá? 8. Ixi, como é difícil fazer um 8 aqui. 8, 9, 1, 3, 5, 5, 1.239 e 471. Ah, essa aqui é importante, tá? Essa aqui é importante. Então já soma isso. Porque, mas para que eu tenho que somar isso? Gente, a média. O que é a média? A média é exatamente isso aqui. A média vai ser o somatório, ou seja, a soma de todos os xi vezes fi sobre a somatório de fi, a soma das minhas frequências. Só que quem é esse termo aqui em cima? É a soma dessa coluna aqui. Essa coluna aqui, ela vai me dar esses termos de cima. E o de baixo, somatório de FI? Gente, somatório de FI é a soma de todas as frequências. 12. Então, se no caso eu quero calcular a minha média, ou x médio, ok? Ele usa x médio aqui, xm. Basta que eu divida meu x médio, vai ser 3.912 dividido por 12. Essa divisão, deixa eu ver, vai dar 326. 326. Esse valor é muito importante para o nosso cálculo, tá? Ele vai dizer os outros valores. Então, eu vou anotar ele aqui. O x médio, a minha média, é 326, ok? Aí, agora que eu já sei minha média, é qualquer coisa, gente, é só tirar print, tá? Das coisas que eu estou escrevendo e depois tentar refazer. Se eu estiver fazendo rápido é porque eu estou gravando e sei quem grava sabe que demora muito para conseguir editar aqui. Aí vejam o seguinte, a gente tem agora o nosso x médio e tem o nosso AK. Esse x médio é a média. Agora, como danado eu vou descobrir esse DI? DI é o desvio de cada intervalo. Ou seja, é a distância que cada ponto médio do intervalo está do minha média. Você sempre vai poder escrever DI como sendo x média, perdão, o x do intervalo menos o x médio. Só que o x do intervalo não é o meu PMI, é a mesma, é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que o meu x do intervalo. Então, DI
Vou calcular para o primeiro caso. Vai ser 239, lembrando que tem que seguir a regra, tá? Por isso que fica negativo. Menos 326, que é igual a menos 87. Põe as vírgulas, tá, gente? Ele pediu. Ah, então meu primeiro DI é menos 87. Ah, e agora o que é que eu vou fazer para fazer os outros? Segue o mesmo raciocínio. O segundo DI, ele vai ser 297, que é esse termo aqui, ó, em PMI, menos a média, 326. Isso dá menos 29. Aí você vai fazendo. Esse aqui, 355, menos a média, 326. Aí você encontra 29. E continua fazendo. Você vai ver, sempre que você pegar os PMIs e subtrair a média, você encontra um valor de DI, tá bom? Que é um desvio do intervalo. Menos 29, é aqui 29, 87 e 145. A gente não vai usar essa soma daqui de DIs para nada, tá bom? Então eu posso deixar esse espaço aqui da tabela em branco, porque eu não vou usar as somas de DI para nada. Como eu não vou usar, não faz sentido eu fazer, porque aí eu posso acabar mais me atrapalhando, tá bem, gente? Ah, e agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai agora calcular o DI ao quadrado vezes a frequência. Isso aqui é literalmente fazer menos 87 ao quadrado vezes a frequência, que é 4. Gente, quando for fazer isso, toma cuidado. Você tem que elevar o quadrado primeiro, tá bom? Para depois multiplicar. Cuidado para não multiplicar e depois elevar ao quadrado. Quando você fizer, você vai ver que isso aqui dá 30.276. Aí faz com o outro. Ah, menos 29 ao quadrado vezes a frequência, que é 3. Eita, e quanto dá isso, meu Deus? Gente, vamos estar com calculadora científica, então nossos problemas vão ser poucos com relação a cálculo. Não se desespere. É mais o maior problema da gente é conseguir gravar tantas fórmulas, mas pelo que eu entendi, o professor falou que a gente vai poder levar as fórmulas anotadas, não é isso? Se for, melhor ainda para todos nós, né? 841. E a gente vai fazendo. Isso aqui. Eu vou tentar pôr nesse espaço pequeno que eu deixei separado aqui. 76. 2.523. Aí aqui, 841. 22.707. 21.025. Pronto, acabou-se. Aqui eu tenho meu, o produto do meu desvio do intervalo pela minha frequência. E aqui eu pego a soma, tá, gente? A soma vai me ajudar, tá bom? A soma é 77.372. Beleza, calculei todos esses produtos, não são tão difíceis de calcular, principalmente com calculadora. Aí vem as próximas coisas que a gente tem que calcular: a moda e a variância, ok? E o desvio padrão. A moda, eu calculo assim: a moda
Fica ligado. Você vai parar e olhar para sua tabela e procurar um intervalo que tenha maior frequência. A maior frequência aqui é o 4, tá bom? Isso daqui é importante. A maior frequência é essa. Então, você sabe que o intervalo é esse. Para calcular a moda, a gente usa essa fórmula aqui. A moda é igual ao LI vezes o A, não, perdão, mais o AK vezes delta 1 sobre delta 1 mais delta 2. Gente, pode parecer muito absurda, mas não é. Qual é o lance? Pegou o elemento aqui, pegou a maior frequência, que no caso do meu exemplo aqui é o 4. Limite, LI, eu falei no começo desse vídeo. LI é limite inferior. Quem é o limite inferior nesse intervalo aqui que eu peguei? 210. Esse é o limite inferior. Então, minha moda, ela vai depender do 210. Eu pego 210 mais AK, a gente já sabe quem é. AK é a distância, é o comprimento de cada intervalo desse. 268 menos 210, 58. Por isso que eu falei, ó, separa K aqui, ó. Olha onde ele está já aqui escrito. A K já está aqui, que é 58 vezes. Aí vem o lance. O que é delta 1 e o que é delta 2? Veja, você está vendo a frequência? Você não pegou aqui o 4? A frequência é 4, não é isso? Pergunta, vem alguma coisa antes? Não. Então, a gente pode subentender que a frequência do que vem antes é igual a zero. Acabou-se. O delta 1, vou fazer aqui embaixo, ele é a minha frequência da moda menos a frequência anterior. E já o delta 2 é a frequência da moda também, só que menos a frequência posterior. Ou seja, nesse caso do meu exemplo, minha frequência da moda é 4. E antes não vem frequência nenhuma. Ou seja, a frequência anterior é zero. Então, meu delta 1 é 4. Já no caso da minha frequência posterior, olha aqui, minha frequência posterior, 3. Tá vendo? Que vem logo em seguida. Minha frequência posterior é 3. A frequência da moda é 4 e a frequência posterior é 3. A diferença é 1. Daí eu tenho meu delta 1, que é 4, e meu delta 2, que é 1. Então, isso aqui é basicamente pegar 4. Aí, o delta 1 é 4 mais, tá vendo? Substituir aqui, ó, 1. E aqui eu calculo a moda. Tudo isso aqui, quando você fizer, você multiplica aqui, ó. Ah, isso fica 4 dividido para 5. Você faz 210 mais. Cuidado para fazer tudo na calculadora. Não se faz tudo na calculadora. Se você for fazer isso aqui na calculadora, você tem que usar parênteses para poder identificar. Ou é como eu acho melhor. Você pega 4 dividido para 5, multiplica por 58 e depois soma 210, tá? Ou divide, seria isso aqui, vezes 0,8. 4 dividido para 5, isso aqui, né? 4 mais 1 é 5. 4 dividido para 5. Então, fica 58 vezes 4 dividido para 5, que é 0,8, como está aqui, tá vendo? Multiplica e você vai encontrar um resultado. Eu vou pôr aqui embaixo a minha moda. Deixa eu fazer isso no local certo.
Minha moda, então, ela fica sendo igual a, no final de tudo, 256,40. Pode fazer os cálculos aqui que você vai ver que dá isso, tá, gente? E veja, não é tão difícil se você gravar o que é cada coisa. E se você usar esquemas também, tá bom? Ah, LI. O que é LI? Só recapitulando. É o limite inferior do intervalo que tem a maior frequência. O que é AK? É a distância, o tamanho de cada intervalo. O que é delta um? É a diferença entre a frequência da moda e a frequência anterior. E o que é delta 2? É a diferença entre a frequência da moda e a frequência posterior, tá bom? E se essa moda tivesse aqui no meio, o que é que eu ia fazer? Pronto, se fosse aqui essa moda, eu ia fazer 3 menos um e 3 menos um, entenderam? Ah, mas ela pode ser negativa? Sim, olhando para os problemas que foram feitos, sim, ela pode ser negativa, tá? Eu tenho minha moda agora, minha moda é 256,4. Essa é a forma de calcular a moda. Eu sei que tem muita coisinha, muito termo, mas se dedicar um pouquinho, parar para memorizar, fazer também, que é importante vocês tentarem fazer, você consegue, tá bom? Por final, a gente tem a nossa variância, tá bom? E o que é a variância? Isso não é S ao quadrado, tá, gente? Isso é o símbolo da variância. A variância, ela é calculada como sendo o somatório da minha frequência vezes o meu xi menos a média, perdão, x médio elevado ao quadrado sobre n, onde n também é um somatório, é a soma das minhas frequências, tá bom? N também pode ser escrito n é o somatório das minhas frequências, tá? Aí vem o seguinte, por fim, para terminar não, né? Isso aqui é a variância. Tá, lembrando que a gente está calculando aqui a variância, tá bom? Para calcular a variância, você faz assim. A variância vai ser. Só que, olha, gente, presta atenção. O que é isto aqui? Aí é o lance dessa tabela que o professor ensinou. Essa tabela em específico, ela tem um diferencial, que ela transforma esse cálculo da variância num cálculo mais simples. Por quê? Isso que está aqui dentro é o ponto médio do intervalo menos a minha média. Só que o ponto médio do intervalo menos a minha média não é DI, o desvio do intervalo? E eu não já tenho DI aqui? Aí o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o DI, deixa eu botar outra cor de lápis para poder. Isso aqui é a mesma coisa que se fosse DI. E eu estou elevando ao quadrado. Só que eu já fiz isso. Fiz aqui, ó. E depois eu estou multiplicando pela minha frequência. E eu já multipliquei pela minha frequência. Multipliquei aqui. Então, o que é essa coluna aqui? Que tem DI ao quadrado vezes FI. Ela é, se eu pegar esse somatório aqui, ó. Se eu pegar essa soma, ela é o denominador disso aqui. Ela é a soma das frequências vezes o meu DI, tá vendo? Elevado ao quadrado.
Ou seja, o que é que eu tenho que botar em cima da minha variância? Esse valor aqui, que eu encontrei. Vai ser, deixa eu botar para o preto, 77.372 dividido para 12. E aí eu sei a minha variância. Ela vai dar, nessa conta, a variância vai dar 6.447,67. Essa é a minha variância. Aí agora que eu pegar a minha variância, eu vou calcular, eu já sei minha variância, bota ela aqui embaixo. Variância é 6.447,67. Eu não sei a variância, eu vou calcular então agora o meu desvio padrão, tá bom? O desvio padrão é diretamente ligado à variância, tá, gente? Não só diretamente ligado à variância, como ele é dependente dela. O desvio, epa, e se eu escrever com letra cursiva aqui, ninguém entende nada. Desvio padrão, ele é calculado de maneira bem direta. Ele é a raiz quadrada, desvio, botar D, P, desvio padrão. Ele vai ser igual à raiz quadrada da variância. Ou seja, a raiz quadrada de 6.447,67. E essa raiz quadrada é 80,30. Beleza? Gente, e aqui eu encontrei meu desvio padrão. Desvio padrão. 80,3. Por fim, era esses valores que ele estava pedindo. O gráfico eu não vou desenhar, como eu falei, o histograma. O polígono de frequência também não. Eu acho que tá bom para a primeira questão. Qualquer coisa depois eu vou desenhar e eu, como eu falei, eu divulgo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Eu vou jogar esse vídeo no meu canal do YouTube e vou postar para vocês. Já fiz isso, por isso que vocês estão me vendo aqui agora, né? De toda forma, boa sorte. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só mandar para mim perguntando, ou se não conseguiu ver o vídeo, eu envio, tá? Hum, a questão 2 vem no próximo vídeo, tá bem? Tchau. Com Deus.